Olá, amados e amadas, sejam bem-vindos a mais um encontro de catequese em casa e com a família. Olá, tudo bem com vocês? Então, E no Evangelho de hoje, que é de São Mateus, do capítulo 20, versículo 20 ao 28, falaremos sobre o pedido dos filhos de Zebedeu. Fiquem atentos à proclamação da palavra e à reflexão. Bom, já estamos na última semana do mês, então vamos fazer a nossa última reflexão sobre o dízimo. Fiquem atentos, espero que tenham conhecido um pouco mais sobre a pastoral, né? Então, fiquem atentos também ao WhatsApp, que vamos estar enviando as atividades dessa semana. Avisa aquele coleguinha que ainda não está ligado no que a gente está fazendo aqui os vídeos e pede para ele assistir também. Vamos ao encontro? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje fazer a aclamação do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 44 a 52. Vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te louvo, ó Pai, Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons e em cestos, e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendeste tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos fazer uma pequena reflexão, a respeito das parábolas que nos foram ditas sobre o reino dos céus. A primeira que diz que o reino dos céus é um tesouro escondido no campo. Isso significa dizer, que Deus é um mistério para nós. E o mistério é aquilo, que eu não conheço. E o reino dos céus, ele é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, que veio, que se encarnou, é o verbo que se encarna, a palavra de Deus, que se faz homem, veio viver entre nós, e que é um mistério. O mistério é aquilo que eu não conheço. E aí, esse mistério, ele é um tesouro que está escondido. E também, Jesus é um grande presente
que Deus deu para nós, esse grande presente. É uma pérola, né? Quando eu encontro uma joia muito valiosa, eu a guardo com todo carinho, com todo amor. E essa pérola nos traz grande alegria, nós ficamos alegres, né? Quando encontramos um tesouro, quando encontramos uma pérola, né, dentro desse tesouro. Então aí nós vamos colocar toda a justiça de Deus, né, neste amor, nesse Cristo que nós encontramos. Então aqueles que, né, para entrar, que não tem fé, né, não tem fé, eles não vão compreender isso. Não vão compreender que temos que largar as nossas más obras, nossas más práticas e tomar a decisão de participar desse reino. O amor, ele é uma decisão. Eu decido amar. E quando eu decido amar, eu procuro o amor. Esse amor que estava escondido. E esse amor é o próprio Cristo, está aqui presente em nós. Né? Esse reino dos céus que veio para nós. E nós aprendemos com Ele a amar, a produzir todo tipo de frutos, né? E vai nos levar a fazer o bem, a prática do bem. Então, eu aprendo a amar e adorar a Jesus. Esse tesouro que estava escondido, essa pérola que eu encontro e que eu adquiro para mim, eu tomo posse desse amor de Deus e eu guardo bem no meu coração, né, esse Deus. E para isso eu preciso deixar, né? Eu preciso deixar das minhas más práticas, né? Essas práticas, né, que me levam a ficar longe de Deus, como o egoísmo, a inveja, a ira, né? A soberba, o orgulho, a mentira. Eu vou abrindo mão de tudo isso. E que o mundo diz para mim que é bom. Os valores, aquilo que o mundo valoriza, o dinheiro, os bens, eu tenho que colocar isso tudo a serviço do reino dos céus. A serviço, né, de Jesus. Como eu ponho isso a serviço de Jesus? Quando eu vou partilhar com meus irmãos, quando eu vou perdoar os meus irmãos, quando eu vou, né, em casa, junto da minha família, perdoar às vezes, né, uma coisa que um irmão fez, a mãe, é quando eu ajudo, é quando eu obedeço e respeito os professores, as autoridades. Na igreja eu respeito, né, o sacerdote, respeito os irmãos mais velhos, os catequistas, as irmãs de vida consagrada. E aí eu vou buscando essa interação de amor, né, de paciência, eu vou treinando, né? Eu peço a Deus a paciência, Ele vai me dar a oportunidade de exercitar a minha paciência junto com o meu irmão. E isso eu vou descobrindo esse mistério do reino de Deus, esse tesouro que estava escondido no campo, que eu encontrei, essa pérola que eu também encontrei e que eu deixo a minha vida, o meu conforto da minha vida e vou viver junto de Deus, colocando as minhas vontades subordinada, né? Deixando a vontade de Deus falar primeiro. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Eu quero fazer alguma coisa. Mas aí eu deixo de fazer em obediência a Deus, aos seus mandamentos, ao seu evangelho, que é esse reino que está aqui. Então nós vamos buscar em Deus tudo aquilo que precisamos fazer. Esse tesouro que está, né, escondido. E quando eu busco a Deus, Ele vai se revelando a mim. Quanto mais eu oro, quanto mais eu vou pedindo a Ele a fé, quanto mais eu vou tendo carinho com Deus,
quanto mais eu vou tendo carinho com o meu irmão, quanto mais eu vou sendo humilde, eu me humilho diante dele, reconhecendo que ele está acima de tudo, que ele é o maior de tudo. Então eu me humilho, eu peço perdão. Aí eu vou ser manso com o meu irmão. Eu vou levar a mansidão ao meu irmão. Eu vou procurar compreender o meu irmão. Né? Aquele colega da escola, aquele que tem dificuldade de aprender, se eu posso auxiliar a ele. Isso é a busca, é a prática do amor. É a prática do amor. É a prática do reino dos céus. É aquilo que Jesus quer de nós. E ele está a vida, nele está a vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é esse tesouro maravilhoso que Deus nos deu. Então, ele está acima de tudo, acima das nossas vontades, acima dos nossos caprichos. Nós temos que, às vezes, deixar de fazer alguma coisa em obediência à sua palavra. Não é? E depois devemos, depois de largar tudo aquilo que é vício, maus hábitos, nós vamos à prática das virtudes, da prudência, ser uma pessoa prudente, com medida, que pensa antes de fazer as coisas, que procura ver as consequências dos meus atos, que tenha a força, que busque a virtude da força, na força no amor de Deus. Toda vez que eu tiver dificuldade de realizar alguma coisa, eu busco nele, no Senhor, a sua força. Eu busco na força do Espírito Santo os seus dons, que ele vai infundir em mim, para que eu possa ir descobrindo, que eu possa ir guardando aqui dentro de mim esse reino. E depois eu vou mostrando este reino para os meus irmãos, para que eles também possam amar esse reino, ter alegria dentro desse reino e queira pertencer a este reino. Então, eu vou também desenvolver aquela virtude da temperança, do equilíbrio. Eu vou ter equilíbrio das coisas. Eu vou procurar ser equilibrado. Eu vou procurar controlar as minhas emoções. Quando alguém fizer alguma coisa comigo, eu ficar com raiva, eu busco em Deus. Senhor, perdoe. Eu procuro, eu vou treinando isso. Eu busco na virtude da temperança, esse equilíbrio, de ter a paciência, de ter a tolerância, de ser manso com o meu irmão. E aí vem a prática de toda a justiça. O reino de Deus é justiça. Deus é justo, infinitamente amoroso. E eu busco essa justiça, essa virtude da justiça, eu só pratico se eu tiver fé em Jesus Cristo, se eu tiver fé nesse reino que está implantado nesse mundo, esse Cristo que eu carrego no meu coração, que eu recebo na minha Eucaristia, esse reino que me perdoa na minha confissão, e esses sacramentos que a igreja nos dá, é para que a gente possa viver dentro desse reino. Aqui tem dois reinos, o reino do mal e o reino de amor, que é o reino dos céus. E esse reino, como diz, ele fala mais adiante, o reino do céu é ainda como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cesto e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos, os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Então eu tenho que estar preparado, e para isso eu tenho que estar com o meu coração ligado ao coração de Jesus, ao sagrado coração de Jesus. Eu peço a Ele, tudo é pedido ao Espírito Santo, é pedindo a intercessão
dos santos, é pedindo a intercessão da Virgem Maria. Deus nos dá vários auxiliares, e nos deu um advogado, que é o Espírito Santo, que vai agir no nosso coração, vai nos fazer compreender essas parábolas que Jesus vai falando para nós. Quando eu não entendo, eu peço ao Espírito Santo, Senhor, conceda-me compreender aquilo que o Senhor Jesus me diz, para que eu possa praticar o amor, para que eu possa caminhar dentro do seu reino, da sua vida, fazendo o bem. Porque os maus, eu serei julgado no final, como diz aqui. Se eu estiver praticando boas obras, eu entrarei no cesto. Serei recolhido para o cesto. Se eu praticar mais obras, mentir, matar, roubar, contrariar os seus mandamentos, os seus estatutos, os mandamentos da lei de Deus, não amá-lo sobre todas as coisas, honrar o meu pai e a minha mãe. Se eu fizer essas coisas, eu serei justificado pelo Senhor. Eu serei um justo em Cristo Jesus. A justiça está nele. Se eu não me unir ao Senhor, eu jamais conseguirei ser justo. Jamais conseguirei ser justo. E aí eu serei jogado na fornalha ardente. Ir para o inferno é viver longe de Deus. Por isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu nome é Daniele e eu sou catequista na Paróquia do Divino Espírito Santo. Estou aqui para podermos concluirmos o mês de julho com o tema dízimo. E hoje falaremos sobre as dimensões do dízimo, que são dimensão religiosa, dimensão eclesial, dimensão missionária e dimensão caritativa. E para podermos compreender melhor essas dimensões, é preciso ter o sentido de pertença, ou seja, uma profunda vivência de fé como membros dessa comunidade eclesial, ou seja, essa vivência de fé em nossa paróquia, certo? E para isso precisamos estar ativos na igreja, para podermos servirmos melhor e compreender, porque o filho, ele se sente íntimo da casa do Senhor, e se sentindo filho, ele vai observar as coisas, ele vai compreender melhor as coisas, ele vai se sentir favorável, para poder participar das coisas. E nessa primeira dimensão religiosa se fala sobre isso, essa relação do cristão com Deus, essa intimidade com o Senhor. E a partir dessa relação com Deus, a relação com os bens materiais e com seu uso correto, à luz da fé, ganha novo significado. Vamos ver aqui em Lucas 12, 15, e depois veremos em 1 Timóteo 6, de 17 ao 19. Em Lucas, o Senhor Jesus nos diz o seguinte: depois Jesus falou a todos: atenção, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a sua vida não depende de seus bens. Ou seja, nossa vida depende de Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele veio nos resgatar dos nossos pecados, das nossas mazelas. Então, por mais que tenhamos coisas, ela não nos pertence, porque ela não nos leva ao reino do céu. Vamos ver agora em Timóteo. 1 Timóteo. Está lá no capítulo 19.
Desse modo, estão acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a vida verdadeira, né? Isso aqui nos diz que precisamos partilhar, precisamos ter sabedoria no uso com o que temos. E para isso precisamos nos sentir pertença, fazer uma vivência de fé. E para essa vivência de fé, temos que fazer parte dessa igreja. Como fazemos parte dessa igreja? Querendo, né? A gente precisa primeiro ter o querer para poder buscar. E estamos aqui hoje para concluirmos, né, sobre o dízimo no mês de julho, para vocês aprenderem um pouco mais, né? Ninguém sabe de tudo, mas aos poucos vamos nos desprendendo, né? A cada dia que começamos a entender melhor a palavra do Senhor, vamos nos desprendendo das coisas materiais. Não que não precisamos de muitas coisas materiais, mas aprendemos a administrá-la, né? Aprendemos a partilhar com quem tem menos. Veremos isso na próxima dimensão, certo? A próxima dimensão é a dimensão eclesial, né? E tem o dízimo, o dízimo também tem uma dimensão eclesial. Com o dízimo, o fiel vivencia sua consciência de ser membro da igreja, pela qual é corresponsável, contribuindo para que a comunidade disponha do necessário para realizar o culto divino. Isso se refere, né, à manutenção da igreja, isso se refere aos funcionários que a igreja precisa ter, isso se refere aos materiais litúrgicos, isso se refere às toalhas, né, as toalhas que colocamos sobre a mesa do sacrifício, aqui colocamos na mesa da palavra. Precisamos de velas, a água do bebedouro, a energia elétrica, a limpeza da igreja, entre outros. E para acontecer, precisamos refletir da primeira dimensão, que é a dimensão religiosa, né? Precisamos fazer-nos pertencentes a essa igreja, pois somos filhos adotivos de Deus Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Temos a terceira dimensão, que é a missionária. E nessa dimensão missionária, acolhemos o mandato de Jesus, de levar o evangelho a todas as pessoas, conforme Mateus 28:19. Antes de continuar, vamos dar uma lidinha. Em Mateus 28:19 nos diz: portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Na palavra de Mateus 28:19, se refere ao discípulo missionário e levar a boa nova. Nos tempos de hoje, como é que levamos essa boa nova? É junto com a catequese. Precisamos catequizar, precisamos fazer missão, precisamos fazer formações, não só dos catequistas, mas das pessoas que fazem parte da pastoral da liturgia, que fazem parte do ministério de música, que fazem parte da pastoral missionária, pastoral da família, para podermos ir
ao encontro dessas pessoas para podermos evangelizarmos. Porque não só fazemos na igreja, mas saímos e buscamos. Principalmente a missão permanente. Tem os missionários que saem em missão em outros lugares. E para isso precisa de recursos. E onde é que entra esse recurso? É com o dízimo. A consciência, né, da pertença do cristão a essa igreja. Na quarta dimensão é a dimensão caritativa, que se manifesta no cuidado com os pobres por parte da comunidade. Uma das características das primeiras comunidades cristãs era de que entre eles ninguém passava necessidade, pois tudo era distribuído conforme a necessidade de cada um. Vamos ver lá em Atos 4, de 34 ao 35. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Então, hoje fazemos isso através da devolução do dízimo e também nas ofertas, ok? Pois parte é destinada aos pobres, aqueles menos favorecidos, não só na paróquia, no lugar que vivemos, mas também nas comunidades. A exemplo disso é a ação social que a matriz tem em distribuir cestas básicas àquelas pessoas que não têm emprego, que não têm renda. Outra é a ação da sopa, distribuída no São Judas Tadeu, junto com a Legião de Maria e outros missionários. Também lá no São Judas Tadeu tem a distribuição de roupas, né? Tem as pessoas que arrecadam roupas e esse grupo tem aquele cuidado especial em lavar, né, separar e distribuir no dia da sopa. Não só essas roupas, mas também brinquedos, móveis. Assim a pessoa doe. Então a nossa igreja ela é muito bonita, ela é muito bela, pois ela se preocupa com os menos favorecidos através da evangelização, do anúncio, né, do reino de Deus, que é viver em comunidade, vivermos em harmonia, vivermos em doação, lembrando-se sempre do nosso próximo. Amém, meus irmãos? Fique com Deus e espero que vocês tenham gostado. Oração do dízimo. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e, tocado pelo amor que o Espírito Santo derramado em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, sendo solidário com a sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Receber ao Senhor. Amém. E para mais agradecer, né, nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, fazendo firme essa pertença verdadeira a Deus. Bênção. Que pela intercessão de Santa Ana e São Joaquim, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor os acompanhe e os guarde. Graças a Deus.